Boa noite! A paz de Jesus, o amor de Maria, meus irmãos, minhas irmãs, que alegria nós estarmos reunidos e unidos nessa noite toda especial que o Senhor preparou para nós, uma noite de partilha, uma noite de bate-papo, né? Sempre às terças-feiras, nesse horário a gente reserva para fazer esse bate-papo sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa identidade carismática. É muito bom ter você por aqui, não é? Você que está nessa noite de partilha, seja muito bem-vindo. É uma alegria enorme ter você por aqui. Já estou vendo aqui que alguns irmãos já estão chegando nessa live. Que alegria, né? Quero já convidar você que está chegando a deixar aí o nome do seu grupo de oração, deixar o seu comentário, qual é a sua paróquia. Se você não é da Renovação Carismática, escreve a tua pastoral, o teu movimento, a tua paróquia. Como é bom nós estarmos unidos e reunidos nessa noite toda especial, de partilha e de graça. Peço também você que está chegando que compartilhe essa live com os seus contatos no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram, para que os irmãos que estão chegando possam também viver essa graça. Já estou vendo aqui que está chegando a Lucélia. Boa noite, Lucélia Rodrigues, seja muito bem-vinda, minha irmã. Que alegria nós podermos estar nessa noite toda especial que o Senhor preparou para cada um de nós. O tema que nós vamos partilhar nessa noite é como preparar bem uma reunião de oração. Então, nós vamos falar da preparação e da condução da reunião de oração, não é? Dos nossos grupos de oração. Na semana seguinte, nós partilhamos sobre como fazer para guardar a identidade da Renovação Carismática Católica, não é? E isso se dá de uma maneira toda especial, toda particular, dentro dos nossos grupos de oração, que são as células principais, o eixo central da nossa espiritualidade carismática. De fato, é o batismo no Espírito Santo, mas essa experiência normativa, ela se dá também a partir da nossa reunião de oração. Os nossos grupos de oração são tesouros de Deus na nossa vida. Quero acolher também aqui a Kátia Francisca. Boa noite, Kátia. Seja muito bem-vinda, minha irmã. A Lucélia também, do grupo de oração Rainha da Paz. Quero já acolher aqui o meu irmão, que vai partilhar conosco. O Flávio. Seja bem-vindo, Flávio. Boa noite, Joelso. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, Joelso. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, te ouvindo. Show. Boa noite a todos que nos acompanham. É uma alegria muito grande poder estar aqui participando, falando justamente daquilo que é o coração da nossa espiritualidade, né? A RCC, ela tem como a pérola preciosa, o coração pulsante, né, o grupo de oração, porque é ali onde o Pentecostes, o novo Pentecostes, acontece em nossas vidas. É uma alegria podermos estar aqui partilhando para este zelo e este cuidado para com os nossos grupos de oração. Queria, Flávio, te acolher, não é? Seja muito bem-vindo a essa noite toda especial que o Senhor preparou para nós. E queria também que você dissesse de onde que você é, qual é o seu grupo de oração. Muito bem. Eu sou mineiro, para quem não me conhece, eu sou mineiro de uma cidadezinha da Zona da Mata de Minas Gerais, chamado Mar de Espanha. O único mar de Minas, se vocês quiserem conhecer o Mar de Minas, é o Mar de Espanha. Mas já estou em Nova Friburgo, já completei agora, nesse dia 1º de julho, eu completei aqui em Nova Friburgo 12 anos, que eu estou na cidade de Nova Friburgo, né? Estou na Renovação Carismática Católica há 26 anos, né? Este ano eu completei 26 anos de Renovação Carismática Católica,
E o meu grupo de oração aqui em Nova Friburgo, na cidade de Nova Friburgo, é o grupo Caná. É um grupo novo na Catedral de São João Batista, que é a nossa catedral da nossa diocese. Acontece todas as quintas-feiras, das 20 horas às 21h30. Estão convidados. Maravilha, seja muito bem-vindo, então. Flávio, queria que você já iniciasse esse momento de oração. Os irmãos já estão entrando aqui, não é? A Lucélia com seu esposo, o Tuninho, a Darla e minha irmã de grupo de oração, a Sônia Correia, o Antônio Jorge, grupo de oração Divina Luz, a Cátia Francisca, o grupo de oração Anunciando a Paz, né? Tantos irmãos que já estão chegando aqui. Que você iniciasse esse momento já conduzindo o momento de oração, para a gente já entrar no nosso momento de partilha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te bendizer, porque tu és o centro da nossa vida e da nossa história. Não existe grupo de oração, Senhor, sem a tua presença. Não há grupo de oração sem a presença do Pai que nos acolhe e que nos ama. E não há grupo de oração sem a presença do Espírito que provoca em nós a sua efusão. Por isso nós te pedimos a ti, Senhor Jesus, que venha como o nosso bom pastor, guiar-nos neste bate-papo, para que com a responsabilidade que trazemos de conduzirmos, de sermos núcleo, de sermos pastores, de sermos servos, que nós possamos cada vez mais fazer aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Pedimos a ti, ó Pai bondoso de amor, que amar, a perdoar, como tu sempre perdoas e amas a cada um de nós. E ó doce Espírito Santo, tu que provocas a transformação divina em nosso ser, venha, doce hóspede da alma, reinflama o nosso coração, para que neste bate-papo de hoje seja uma comunhão de almas, onde nós nos comprometamos cada vez mais em servir com qualidade, compromisso e amor aquele grupo de oração do qual somos chamados a estar. Mas mais do que servir a uma estrutura, servir aos teus filhos e filhas que lá chegam sedentos da tua presença. Nós te pedimos, ó doce Espírito Santo, venha conduzir todo este bate-papo pela tua unção, pelo teu direcionamento, para que nós possamos hoje e sempre fazer o melhor para aqueles e aquelas que confias a nós. Ó bem-aventurada Virgem Maria, sob o título de Mãe de Pentecostes, a Rainha de Pentecostes, interceda por cada um de nós e nos conduza sempre ao coração de seu Filho amado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha de Pentecostes, rogai por nós. Rogai por nós. Beata Helena Guerra, rogai por nós e por um novo Pentecostes de amor. Maravilha, Flávio. Olha, para os irmãos que estão aqui acompanhando conosco, o grupo de oração ele é um tesouro de Deus na nossa vida. Ele é um grande presente que Deus colocou dentro da igreja e que nos ajuda a viver essa espiritualidade cristã dentro do ambiente da comunidade, dentro do ambiente da igreja. Então, nós estamos nessa noite, como falávamos no início, fazendo esse bate-papo sobre como preparar e conduzir bem uma reunião de oração. É um nome que quase ninguém fala tanto, né, Flávio? Reunião de oração. Os irmãos estão falando aqui que o meu está dando eco. Eu vou sair aqui e vou voltar. Peraí. Vamos ver o que foi. Vocês também vão colocando para a gente, ok? Muito bom estar aqui com vocês nestes dias, neste dia de hoje, né, onde nós podemos partilhar um pouquinho sobre grupo de oração. Meu irmão, minha irmã,
grupo de oração, ele deve ser aquele bálsamo em nosso coração. Depois da Santa Missa, o grupo de oração é aquele que vem nos fortalecer cada vez mais para que, comprometidos eucaristicamente com Jesus na Santa Missa, possamos agir em todos os lugares onde Ele nos colocar. Esse Deus que nos ama e nos quer bem. Vamos aguardar aí o Joelso voltando e que nós possamos estar sempre com esse coração dócil para aprender cada vez mais, irmãos que auxiliam irmãos, para melhor vivermos este Pentecostes novo em nossa vida e nossa história. Vamos aguardá-lo. Enquanto o Joelso volta. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me. Eu navegarei no oceano do Espírito. Amém. E ali adorarei. Voltou, Joelso. Eu não sei nem se o povo estava me vendo. Amém. Ainda está com eco, gente? Ainda está com eco, gente? Para mim, não. Então a gente vai seguindo, né? Porque quem vai falar mais é você do que eu, mas vamos para frente. Vai seguindo, né? Porque quem vai falar mais é você do que eu, mas vamos para frente. Flávio, né? Eu já queria nós estávamos falando dessa questão que o grupo de oração é um tesouro. Nós estávamos falando dessa questão que o grupo de oração é um tesouro. É um tesouro de Deus nas nossas mãos para a vida da igreja. Eu já queria te perguntar, como que a gente faz, Flávio, para preparar bem uma reunião de oração? Então, Joelso e todos os meus irmãos e irmãs que nos acompanham. Como o Joelso falava antes, quase não utilizamos muito essa expressão reunião de oração, é mais grupo de oração. Mas é assim que acontece. Eu não sei se vocês estão... Agora acho que estava dando um delay aqui. Eu venho de uma época, palavra assim, que já vê que a barba é branca, né? Que existem duas realidades hoje de prepararmos bem um grupo de oração, a nossa reunião de oração, e ela não se perde em nenhuma das duas realidades. Primeiramente, qual é o espaço físico que você utiliza da sua reunião de oração? Por exemplo, alguns grupos aqui na Diocese são em salões paroquiais. Né? Nós temos salões paroquiais que se utilizam para a reunião do grupo de oração. E alguns são dentro da própria igreja, né? Ou da sua matriz, ou da capela. Então, o cuidado, o zelo é o mesmo. Primeiramente, chegar com antecedência, verificar os lugares onde as pessoas vão se assentar, se as cadeiras estão limpas, se os bancos estão limpos. Talvez se é a capela, por exemplo, nós temos muitas comunidades de zona rural que não funciona a capela todos os dias.
Então é bom ter um cuidado de ir lá, passar um pano, limpar. Então são coisas externas que precisamos cuidar para receber bem, como você recebe uma visita na sua casa. Né? Se é uma igreja, se é fora de um salão, né? Lógico que você não vai mexer no altar, você não vai mexer naquilo que é a estrutura já física da igreja, mas ter cuidados com alguns lugares, por exemplo, nós aqui somos na catedral, então eu tenho sempre o cuidado de quando eu vou conduzir, quando eu vou dirigir, não ficar ali em cima do presbitério, a não ser que a comunidade seja menor e não caiba outra situação, mas eu tomo um pouco de cuidado para quê? Porque nós estamos ali muito centrais, então ter o cuidado para que as pessoas não entendam que aquilo ali possa, quem está passando, porque eu gosto de fazer com a catedral com a porta aberta, para que as pessoas passando na calçada, quem já veio a Nova Friburgo, elas transitam em frente à nossa catedral, não tem um espaço geográfico de reserva. Então, assim, as pessoas possam entrar e entender que é um grupo de oração e não uma santa missa. Isso é uma coisa. Ter atenção com as necessidades das pessoas. Nós sabemos que muitos irmãos vêm direto do seu trabalho. Então, às vezes, o irmão vem cansado, ele precisa de uma água, ele precisa, né, de ir ao banheiro. Então, isso tudo tem que ter cuidado. Eu me lembro que quando eu comecei a renovação na minha vida, eram em salões, o nosso padre ainda não tinha expandido para dentro da igreja, isso eu era ainda da Diocese de Petrópolis. E nós cuidávamos, que alguns grupos de orações ainda até fazem isso, fazíamos uns cartazes bonitos, né? Fazíamos assim um seja bem-vindo bem legal na porta do salão para a pessoa chegar. Talvez você vai falar assim, Flávio, nós nos preocupamos com o espiritual. Mas uma das coisas que eu tenho sentido muita falta, nesse tempo que eu fiquei, que eu estive como servo em coordenação na nossa diocese, eu procurei muito falar isso para os meus coordenadores, para os grupos de oração. Toma cuidado com a beleza, né? E essa beleza não são exageros, mas é você botar uma plantinha bonitinha ali na imagem que está ali de Nossa Senhora, né? Você preparar um cartaz bonito para que a pessoa chegue e seja acolhida, né? O visual, meu irmão, minha irmã, o visual, ele compra o seu coração. Às vezes você compra um livro que não tem nada a ver com o que você esperava dele, mas a capa era tão bonita que encheu seus olhos e te desejou. Assim também somos nós. Quando preparamos tudo com beleza, na sua simplicidade, mas com beleza, eu já ouvi a Kátia falando isso nos ENFs, num ENF que não sei se foi 2015, 2016, ela falava sobre isso, de cuidarmos com beleza, só que essa beleza não são exageros. Então preparar o ambiente, preparar bem os banheiros, preparar bem se tem uma água legal. E agora, eu não sei como está aí a diocese de vocês, né, mas daqui a pouco estão flexibilizando as nossas igrejas. Ainda aqui em Friburgo, não estamos tendo ainda missas presenciais. Mas daqui a pouco, uma vez que abrir, vai ter os grupos de oração. Nós vamos ter que se preocupar com álcool em gel, com o uso de máscara. Pelo menos até o final do ano, isso vai ser corriqueiro para nós. É mais uma realidade de cuidado. Isso se chama, irmão, zelo. Precisamos ter zelo para com aqueles que vão chegar. Do mesmo modo que nós gostaríamos de ser tratado, devemos tratar aqueles também. Então, preparar bem o ambiente. Isso no questão de estrutura física do grupo de oração. Muito importante isso, Flávio, que você traz aqui para nós, porque essa preparação, ela já começa antes. Justamente, Sim. Até chegar esse caminho da gente estar dentro da igreja, abrir a porta da igreja, de ligar o microfone, de colocar um copinho de água, uma plantinha, isso requer dos servos um comprometimento, né, uma fidelidade, um engajamento. Chegar, de repente, meia hora antes do grupo acontecer, de saber se tem papel higiênico nos banheiros, se o local está iluminado. As nossas realidades aqui, os nossos grupos acontecem nas comunidades. Um ou outro tem essa realidade de acontecer em salão. Mas é muito importante isso que você traz para nós.
essa preparação também ela se dá no núcleo do grupo de oração, não é, Flávio? Essa preparação também ela se dá no núcleo do grupo de oração, não é, Flávio? Com certeza. E assim, Joel, eu peguei nessa preparação física, do espaço físico, primeiramente, para sabermos que nós corremos alguns riscos. Nós temos, às vezes, um discurso e quero que vocês entendam bem a minha colocação, né? Não é que eu duvide ou que eu não acredite, pelo contrário, se eu sou carismático é porque eu acredito. O Espírito faz. Ele faz. Ele não vai deixar de fazer. Mas tudo precisa ter um zelo, uma preparação, né? Seja na unção que você está pedindo lá, enquanto núcleo de grupo de oração, vocês estão rezando, aí Deus dá o rema, e isso começa a fermentar o coração, e a intercessão já começa a interceder em cima daquilo da reunião de núcleo, e começa então já a se preparar para o grupo de oração da semana seguinte. Porém, não podemos deixar que essas coisas assim, mas é um espaço físico, é um banheiro. O que é mais importante, a toalha em cima da mesa ou o coração do irmão que vai ser atingido? Tudo. Tudo. Hoje eu escutava no Sorrindo para a Vida da Canção Nova, né, Padre Jonas tem umas falas meio assim, tudo e tudo. Ele não quer poucos ou médios, ele quer tudo. E esse tudo, ele perpassa de todas as situações. Né? Quando a gente começa a preparar, né, a gente assim, não é obrigação do coordenador, né, estar pensando se vai ter papel, se vai estar a capela limpa, se vai estar isso, aquilo. Para isso existe um núcleo e para isso existe também os servos, que ainda talvez não sejam do grupo de núcleo, mas somos uma comunhão. Esses títulos dados, núcleo, servos, que ainda não fazem parte dessa nucleação, isso não quer dizer que um é mais ou menos que o outro, não. Pelo contrário, somos todos irmãos. Existe essa hierarquia para que funcione bem a evangelização, porque o nosso desejo é que Jesus alcance aqueles corações. Então se organiza e subdivide essas funções para que elas de um modo melhor e eficaz aconteça a evangelização. Então, chegar em cima da hora não rola, dá trabalho. Lógico, irmãos, eu entendo que salvaguarda situações. Eu já tive dias eu saio 5 horas do colégio que eu trabalho. E teve dias que o colégio precisou me reter lá até 20 para as 8, que era o horário do meu grupo de oração. E eu correr muito para chegar assim em cima da hora. Mas isso existe o telefone, a gente avisa, alguém substitui a gente partilha essa situação para salvaguardar. Então, quando você já sai com antecedência, já é um cuidado, já é uma preparação. Quando lá na sua reunião de núcleo já foi dito que seria assim, trouxe o coração e a intercessão, e você começou a rezar, eu não sei como funciona com vocês, porque é uma experiência muito particular em Deus, mas o meu coração já começa a borbulhar com aquela palavra, já começa a borbulhar com as orações, mas também borbulha. E eu me lembrei que naquela semana passada o banheiro estava com vazamento, estava com problema de água na pia. Isso vai lembrando na minha cabeça, porque o Espírito vai suscitando para quê? Para que a gente possa cuidar do irmão por inteiro. Corpo, alma, sentimento. Né? O seu ser por inteiro. Para que o irmão possa chegar lá e tenha tudo que possa favorecer a ele a abertura de coração a Deus. Porque, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Você ir para um grupo de oração e você já chega cansado do seu trabalho, você vai ter momentos que você vai titubear com sono e com fome, e ainda vai a um banheiro e está faltando água, ou está faltando papel, ou não tem um sabonete, entende? A pessoa já começa a ficar chateada e já é pretextos muito pequenos para que ela se feche uma graça muito maior. Você pode falar assim, Flávio, a falta de um papel higiênico vai perder a graça de alguém? Dependendo do estado que a pessoa chega, sim. Então, todos esses cuidados é uma preparação para que alcance o coração do irmão. E o seu? Eu juro por Deus que eu gosto muito de entrar num banheiro bem limpo, de ver um copo bem limpinho ali, de ver uma toalhinha, por mais simples que seja, mas está bonitinha, né? Para que a gente possa fazer o olhar do irmão já se agradar, para que o coração se abra como uma flor a Deus, para que aquelas gotas caiam sobre aquela flor, hidrate e ela possa exalar o bom perfume que nem pertence a ela, mas ao próprio Cristo Jesus.
Isso é importante porque demonstra um amor também pelo irmão. Porque os nossos grupos de oração têm esses desmembramentos que são de ministérios, que estão ali atentos a diversas ações do grupo de oração. Então, quando você traz essa realidade da gente ter esse zelo, esse cuidado, significa que perpassa por todo o grupo de oração, desde a sua preparação antes, durante e depois da reunião de oração. Porque às vezes tem essa realidade assim, olha, acaba o grupo de oração e a gente tem que voltar para casa, e aí deixa o coordenador, mais duas pessoas, cuidando do todo. Não é? A preparação ela é antes, durante e depois. É muito importante isso que você traz aqui para nós. E Joel, só aproveitando o que você falou aí do depois, quando a pessoa está num grupo de oração, vamos imaginar que ali tem uns 50 pessoas, né, e deixou tudo preparado, talvez não seja aqueles bancos de comprido, sejam cadeiras nas igrejas, que tem algumas igrejas que utilizam cadeiras. Imagina, se cada um põe a sua cadeira no lugar, o quanto também aquele coordenador vai chegar na sua casa mais cedo, vai estar com a sua mais cedo. Agora imagina um ou dois cuidando de 50 cadeiras, verificando o banheiro. Então isso é zelo, é pertença. A palavra de Deus nos diz que o zelo pela casa de Deus, das coisas do Senhor, me consome. Muito importante isso que você traz. Por quê, Flávio? Demonstra uma responsabilidade, um amor pelo grupo de oração. Realmente a gente observa isso. Por mais simples que seja a comunidade, que seja o grupo de oração, quando tem esse zelo, as pessoas querem. Essa graça a Deus. Do grupo de oração, pelo grupo de oração, do início ao fim. Isso é muito importante. Eu queria que você comentasse um pouquinho quem são os responsáveis pela preparação e pela condução da reunião de oração. Então, a preparação e a condução do grupo de oração é uma responsabilidade, né? E aqui entendo essa palavra responsabilidade, aqui não é um peso e não é algo apontado, né? É um compromisso assumido pelo núcleo, mas não precisa ser estritamente o núcleo, mas é comum que seja o núcleo. Por quê? Porque o núcleo, ele se reuniu, ele rezou, ele escutou. Uma vez que Deus deu o rema, ele pediu a intercessão, o certo deveria ser isso, motivar a intercessão para que rezasse também, para que fizesse a escuta de Deus. Então, este núcleo já está todo harmonioso com aquilo que Deus está pedindo e direcionando. Lógico, se nesse núcleo não tem ali a presença de alguns ministérios, como a música, como a acolhida, né, é importantíssimo que ou o coordenador ou um outro membro do núcleo, né, possa repassar para esses outros ministérios tudo aquilo que foi escuta deste momento. Por isso, assim, a direção, a condução, né, deve ser feita normalmente pelo núcleo por causa de estarem já nessa comunhão primeira, desta comunhão primeira que foi a reunião do núcleo de escuta e de orientação dada pelo Espírito Santo. Mas aqui eu digo, não é uma regra. Maravilha, Flávio. Pode continuar, irmão, perdão. Não, era isso, eu ia encerrar ali mesmo. Não é uma regra. Por quê? É só um fio condutor, para que se melhor seja, porque tiveram a escuta originária. Agora,
vamos dizer que eu convide o Joelson, né, é um coordenador da diocese, um exemplo, quando ele esteve em Nova Iguaçu, e eu convido ele para vir aqui, enquanto eu estava coordenando a diocese, para vir ao meu grupo de oração. Eu posso conduzir ele a esse momento que foi dado no meu núcleo e passar a ele, porque eu já sei que é um homem de caminhada, tem uma experiência, uma bagagem, uma escuta. Então, é ter cuidado. Eu me lembro de algumas frases quando Vinícius era nosso coordenador estadual, ele falava sempre isso e eu concordo com ele. Não é exclusão, mas cuidado com quem damos os nossos microfones, né? Porque são pessoas que precisam estar naquela unção. Porque senão, se eu pego uma pessoa alheia daquilo que o meu núcleo rezou, ele pode vir com um coração melhor possível, com a melhor das boas intenções, mas talvez aquilo que Deus pediu para aquele momento não seja alcançado. Não é que não vai ter a graça, mas não vai ser alcançado com excelência aquilo que precisava, porque não cuidamos com aquilo que era principal, que era talvez não perder a condução e o rema, a moção dada para aquele grupo, e a pessoa talvez se desviou o caminho por uma outra experiência, por uma outra situação. Lembrando, não estou condenando o outro, só estou dizendo que às vezes não está naquela comunhão. Por isso é importante que seja do núcleo. Isso que você traz, faz a gente recordar da importância da gente valorizar as pessoas do nosso grupo de oração. Valorizar o pregador do grupo de oração, formar novos pregadores dentro do grupo de oração, a pessoa da acolhida, da promoção humana. Claro que, eventualmente, no aniversário, aí se convida uma pessoa para estar ali, para prestigiar. Mas agora, o dia a dia do grupo de oração é a própria equipe que tem que dar conta e cuidar da escritura, porque aquela parcela ali do povo de Deus, ela foi confiada para aquele povo cuidar, junto com a coordenação do grupo de oração. E, Joel, se você falou uma coisa agora muito interessante, quando você fala assim, prepararmos, valorizarmos aqueles que estão na nossa casa. Talvez a gente pense assim, a pessoa é da acolhida, não é um pregador, a pessoa, né? Então, a gente, quando valoriza a pessoa, a gente começa a dar formação às pessoas, é aquela história, né? Eu dou um exemplo aqui, quando eu assumi a Diocese de Nova Friburgo, como coordenador da Diocese, eu era coordenador de Ministério das Crianças, entende? Né? Eu coordenava e trabalhava com as crianças, porque era uma deficiência do meu grupo de oração, alguém que cuidasse das crianças. Então eu abri mão dos outros ministérios que eu já tinha, que era a pregação e o canto, o Ministério de Música e Artes, e me dediquei às crianças. Então, assim, Deus vai nos dando capacidade de cuidar daquilo que é necessário. Então, quando você dá uma oportunidade de formação aos outros servos, ali a gente descobre grandes pregadores. Talvez aquela senhorinha que está lá na porta acolhendo tem uma bagagem linda, uma escuta linda do Espírito Santo para trazer para nós. Talvez ela não vai falar com aquelas eloquências que tantos que a gente às vezes venera, e temos que ter cuidado com isso, né? Porque todos têm uma palavra dada por Deus, né? Então ele é capaz de alcançar corações que talvez se eu gastasse lá latim, grego, alemão, não atingiria. Então, temos essa escuta. Mas você que talvez está nos escutando aqui agora e nos vendo, e é servo de grupo de oração, mas também está, preste atenção no que eu vou dizer para você, hein? Que está talvez assim, é tão bom ir no grupo de oração, ficar na acolhida, blá, blá. Não, Deus não quer só isso de você, isso não é pouco, mas Ele quer que você estude, Ele quer que você faça o módulo básico, Ele quer que você estude o carisma, talvez, que você tem. É pregação, é música e artes, é formação humana. Se você puder passar por vários, louvado seja Deus. Mas vai naquilo que se sente atraído e chamado. Tem que estudar, tem que conhecer, tem que saber aquilo que a renovação está dizendo, aquilo que ela está conduzindo, aquilo que ela está ensinando. Aí a minha ação para o Espírito Santo será muito maior, porque eu estou bebendo da fonte. Porque senão também, eu posso ficar preso há 25 anos atrás da minha experiência e achar que aquilo está bom. E não está. Cada ano vai se renovando. Por isso somos da
renovação. Precisamos nos renovar a cada dia com a fonte da formação. Muito importante isso, Flávio, porque nós estamos num ano que a renovação está nos convidando a resgatar a nossa identidade. A resgatar, e isso fala muito no meu coração, porque é resgatar a essência do nosso movimento. De a experiência dentro da comunidade, sabe? Isso é muito importante. E me chama a atenção, Flávio, no que você fala, que quanto mais a equipe do grupo de oração é uma comunidade que tem adesão ao processo formativo, que o movimento orienta, mais matéria-prima a gente vai poder apresentar para as pessoas que vão ao grupo de oração. Sabe? Então, não existe grupo de oração separado. Existe, muitas vezes, no coração da ovelha, aquela aversão ao processo formativo. E aí vai gerando também descontentamento, é chato, mas não é. Faz a gente crescer na graça e no conhecimento de Deus. Olha, Flávio, os irmãos estão interagindo aqui com a gente. A Elizabeth diz assim. É muito triste perceber que com o passar do tempo, com esfriados corações, esse amor e esse zelo vão sendo esquecidos. E aí parece que os servos estão carregando fardo. Eu posso comentar, Joelson? Pode. Elizabeth, não é isso? Isso. Então, Elizabeth, concordo com você, né, o esfriamento dos corações, né, ele vai cansando não somente a nós que estamos ali à frente trabalhando, mas realmente ele vai colocando como se um peso sobre os nossos corações, né, e sobre os nossos ombros. Mas, irmã, eu vou te falar uma experiência própria. Quando você se sentir assim, né, que tá difícil, tá pesado, eu estou carregando um fardo, pense assim: Senhor, eu troco o peso do fardo pelo peso da cruz. Pelo peso da cruz. Por quê, Elizabeth? Vai ser pesado? Vai. Vai doer? Vai. Né? E o que vai acontecer no final? Vou morrer. Vou ser crucificado. Porque quem carrega a cruz é para ser crucificado e morrer. Para isso serve a cruz. Carregar, ser crucificado e morrer. Mas o que acontece depois da morte na cruz? A gente ressuscita com forças novas, com ânimo novo, com inspirações novas. Porque o fardo, a gente cansa, se pesa, a gente morre com ele, mas não tem vida nova. Porque ele se torna murmuração, reclamação, problema, a gente acha que as pessoas não estão mais com unção. Minha irmã, se você está com esse sentimento de carregar um fardo, eu também já me senti assim, né? Peça ao Cristo Jesus que reinflame o seu coração pela força do Espírito Santo. Sabe por quê? Para que você, entusiasmada, cheia da graça do Espírito Santo, possa reinflamar o coração dos outros, possa tocar os corações deles. Eu me lembro assim que eu cheguei a uma comunidade uma certa vez aqui em Nova Friburgo, quando eu me inseri nessa comunidade,
E o grupo de oração era assim, um grupinho de 6, 7 pessoas, numa igreja enorme, entendeu? E eu comecei a participar despretensiosamente, foi a minha coordenadora vicarial que me indicou para aquele grupo, porque eu estava numa fase de estudo e o meu grupo não podia mais participar. Então ela me indicou para esse grupo e eu acabei permanecendo ali, né? E era um grupo assim muito esmirrado, de 6 pessoas, e parecia que estava todo mundo satisfeito com aqueles 6 ali. E eu me lembro assim que eu comecei a me inserir na comunidade, né, a participar das Santas Missas, a convidar, a motivar. Né? Teve momentos que eu me senti carregando as coisas sozinhos no meu ombro, mas depois eu fui vendo, de pouco a pouco chegou um braço para me escorar, chegou outro braço para me escorar, e quando vimos, o nosso grupo estava crescendo, em graça, em trabalho, em comprometimento, porque a diferença começou comigo, que estava indignado com aquele pouco que estava ali. Então, se eu estou achando que está uma coisa assim que precisa mudar, eu me coloquei à disposição. Então, minha irmã, reze, dobre os seus joelhos, peça ao Espírito Santo que te dê uma unção de criatividade, né? Eu me lembro que uma das coisas que mais funcionou no nosso grupo de oração foi o fato de eu ficar na porta da igreja. E eu ficava assim, a segunda tem um grupo de oração, no final das missas. Eu parava igual um panfleteiro e ficava lá convidando, e as pessoas foram se chegando, e os servos foram se animando. Então, minha irmã, seja você a diferença no seu grupo. Aqui não estou julgando, né, a sua colocação, pelo contrário, eu acho muito boa, né, porque as pessoas se sentem pesadas, mas pense assim, toda vez que aquilo pesar nas suas costas, você fala assim, estou carregando a cruz para nascer uma vida nova. E você vai ver que ela vai se tornar suave e você vai ser sinal de redenção na vida do seu grupo de oração. E você vai ver as coisas acontecer. Não é mágica, mas é graça. Muito bom, Flávio. Muito bom essa partilha, essa contribuição que você traz. Flávio, em tempos de isolamento social, como melhorar as ações das nossas reuniões de oração online? Sigam o Joelso. Olha, esse é o homem online. Ai, Jesus. Pode seguir sim, irmão. Você está cheio do Espírito. Não, então, Elson, o que eu tenho percebido? Né, as pessoas estão assim muito tensas, porque é um momento de muitas dúvidas, muitas inquietações, né? É um momento assim, eu não sei cada realidade, mas eu posso dizer da minha, né? Eu estou trabalhando home office, aí por um período me reduziram 50%, agora voltou para o período normal. Então, é um altos e baixos que a gente vai ficando assim, doido, né? E a gente vai ficando preocupado, porque a gente não sai, se vai sair, fica com medo. Então, são várias situações. Então, como grupo de oração, nós podemos fazer. Eu acho que não diminuindo ou desmerecendo ou comparando, mas eu acho que a renovação carismática católica, os grupos de orações, devem ser os pioneiros a fazer algo, né, online. Por quê? Porque o Espírito ele nos dá criatividade, né? Então, assim, esse momento que estamos vivendo agora, né, é uma ação, é uma animação, porque, por exemplo, nós estamos aqui batendo um papo de algo que quem já fez o módulo básico viu isso lá na apostila. Então, é um recordar. Por que não agora, você com seu grupo de oração, talvez na reunião do seu núcleo online, você não vai pegando as apostilas e vai vendo uns pedacinhos? Não estou falando aqui criar um módulo básico para quem não fez ainda. Estou dizendo, você que já fez, pegar pontos temáticos e tocando como estamos falando desse aqui agora. Entendeu? Para motivar as pessoas o desejo do estudo. Né? Por que você não pega com a pessoa e vamos fazer uma partilha de uma leitura bíblica, né? de um livro, de repente, Hebreus, né? Tessalonicenses, Coríntios, não sei. E por que não fazer um grupo de oração online? Eu sei que os grupos de orações, às vezes, para que todos participassem, nessas janelinhas, como estamos aqui, eu e o Joelson aparecendo, é complicado, porque dependendo da internet da pessoa, trava, dá delay, e às vezes fica ruim da gente de ver isso tudo. Mas, por exemplo, o coordenador,
ou o servo do núcleo, ou um pregador convidado. Eu fui chamado uma vez por um grupo lá de Três Rios, né? E eles abriram, na verdade, eu não tinha essa interação como eu estou tendo com o Joel, eu não via ninguém, eu não estava assim, acompanhando ninguém, mas eu fui falando e animando como se eu estivesse num grupo de oração. E as pessoas depois começaram a mandar mensagens, né, uma atrás da outra, pedindo oração e falando, acalentou o coração. Criarmos um tempo, lógico que no nosso grupo de oração presencial, a gente normalmente é 1h30, 2 horas, aí depende de cada realidade, né? Talvez fazendo um pouco mais reduzido, porque talvez a pessoa não tenha muita habilidade com essa questão, não aguenta ficar tanto em frente a uma tela de computador ou num celular que fica pequenininho, né? Faça mais reduzido, mas não perca a intensidade. Então, peça ao Espírito que te dê criatividade. Lógico, se você for fazer como um grupo de oração, você não pode fugir daquilo que é de um grupo de oração. Não invente coisas também que são penduricalhos, como nos diz Dom Alberto Taveira, que não tem nada a ver com o grupo de oração. Mas se você for fazer um grupo de oração, só remodele ele no tamanho, no modo, sabendo que você não está ali com 30, 40 à sua frente interagindo. Então você vai ter que se portar de uma maneira que as pessoas se sintam receptivas, elas possam receber essa graça, se sentirem motivadas, porque eu juro para você, eu estou aqui com o Joel agora conversando. Se ele falar, vamos agora, meu irmão, levantar as mãos, vamos louvar a Deus, né? Eu vou levantar aqui, vou louvar a Deus, mas eu estou sentado. Normalmente a gente não faz sentado isso no grupo de oração. Não é verdade? Então você pensar que é uma realidade nova, uma modalidade nova, algumas coisas se adequam, mas aquilo que é essência não pode mudar, né? Porque aquilo ali é o coração pulsante. Agora, se ele vai bater 30 vezes, se ele vai bater 15, se ele vai bater 20, é conforme a dinâmica daquele momento que você está conduzindo. Então, você pode inventar muitas coisas legais que não ferem a estrutura do grupo de oração, mas você pode fazer momentos de oração com os servos, uma formação com os servos, um momento de bate-papo. Eu comentava com o Joelso que eu estou fazendo todos os dias um grupo de oração. Não é um grupo de oração da RCC, sim, enquanto grupo de oração, mas são pessoas do meu trabalho que pediram que a gente fizesse isso desde o início da pandemia. E eu comecei fazendo aquele momento de louvor, igual a gente faz no grupo de oração, e a palavra, e tá lá, vai lá. E eu queria ouvir deles a partilha da palavra. Eu lia a palavra, eu explicava assim, uns 5, 6 minutinhos sobre a palavra, e queria ouvir deles a palavra. Sabe o que veio? Cada um começou a dizer assim, olha, no meu dia de hoje, né, eu fiz isso, aquilo, aquilo. Ontem minha mãe foi ao médico e recebeu... Aí eu comecei a ter uma escuta de Deus, que aquilo ali estava sendo o liberar do coração deles. Então Deus me incumbiu. Eu faço a reflexão bíblica curtinha e deixo eles falarem. Então uns às vezes choram, falam que o dia está difícil, outros falam que o dia foi bom, outros falam que recebeu uma notícia ruim, que não tem nada a ver com o evangelho, mas é um momento de liberação. Lógico que isso não é grupo de oração da renovação. Mas se você também der um momento, lembra uma coisa, e aqui eu encerro para não falar tanto, mas eu não sei, Joelso, como é a realidade aí em Nova Iguaçu, mas eu me lembro que nos inícios da renovação em Petrópolis, a gente escutava muitos testemunhos dentro do grupo de oração. As pessoas davam testemunhos. Às vezes a gente tinha que controlar, porque a pessoa dava quase que outra pregação, né? Então, hoje eu não escuto mais os testemunhos do grupo de oração. Parece que é uma coisa já engessada. A gente chega, né, reza uma dezena do texto, faz um louvor a Maria, começa a fazer uma animação lá, 3, 4, 5 músicas de animação, daqui a pouco está pedindo o Espírito Santo, daqui a pouco reza pelo irmão, o irmão prega, daqui a pouco pede a infusão, depois da infusão, parece que virou liturgia. Entende? Lógico, precisa-se ter uma estrutura? Precisa. Mas precisa ter a liberdade do Espírito. E isso não quer dizer assim, então vamos deixar ser o que for. Não, não é isso. Mas precisa-se ter novamente aqueles testemunhos que a gente escutava, que acalentavam o coração da gente e fazia a gente sair dali falando assim, valeu a pena. Valeu a pena ter chegado cedo, preparado tudo, valeu a pena aquela reunião de núcleo, valeu a pena. Então, por que não agora? Começar a ouvir dos irmãos os testemunhos. Meu irmão, faz um momento de louvor, pede a efusão, faz uma palavra e depois pede ao irmão que o irmão partilhe a vida dele. Né? Lógico, na liberdade de quem quiser. E isso vai acontecendo em nós, transformações também.
E é uma coisa, Flávio, que a gente observa, é um tempo delicado, que a gente não, aqui, eles começaram a abrir nesse domingo, gradativamente, mas a gente tem a orientação do nosso bispo e também da nossa coordenação diocesana, que possivelmente só haverá grupo de oração presencial no ano que vem, de 2021, por conta dessa questão toda da pandemia. E é um desafio a gente ter o grupo de oração online. Ao mesmo tempo que é um desafio, também é um campo de evangelização que a gente precisa atingir. Por quê? Nós não estamos de férias. Pode entender isso? Nós não estamos de férias. Nós estamos num tempo de reclusão, de revisão, e a renovação nos convida a resgatar. Resgatar o quê? A nossa identidade. Batismo no Espírito Santo, prática dos carismas, vida comunitária. Portanto, o grande desafio que eu observo nesse tempo de quarentena é nós continuarmos com a nossa prática carismática, reunião do núcleo online, grupo de oração online. Por quê? Cada um está na sua casa, mas a evangelização precisa continuar. E aquilo que acontece num grupo presencial, de fato, precisa acontecer num grupo de oração online. A experiência do Pentecostes, que vai gerar esse testemunho que você traz. Aqui a gente tem muito essa realidade. A gente observa que os testemunhos acontecem dentro dos grupos de oração, mas, porém, a gente observa que esse tempo também de isolamento tem gerado no coração de muitos servos, por conta do desemprego, da insegurança, de saber se pode ou não se contaminar, um desânimo. E isso tem trazido um abatimento. Eu acho que o questionamento que a gente deve se fazer agora é como depois da pandemia nós vamos viver as nossas realidades pastorais, que é um desafio. Não é? Então, nós, como grupo de oração, precisamos ter isso, né? de criar mecanismos para pastorear online as pessoas da assembleia, do grupo de oração, os servos dos grupos de oração, porque senão a gente pode voltar para o novo normal e nem servo mais nos grupos de oração dele. Se não houver esse pastoreio, sabe? E, Joelso, é uma realidade que ontem nós partilhávamos um pouquinho naquela palavra, naquela conversa da oração de ontem, sobre a hospitalidade, né, de 1 Pedro que a gente leu, né, e o carinho, o cuidado, porque os nossos servos, principalmente de acolhida, é uma obrigação de todos, mas principalmente os de acolhida, vão ter que ficar muito atentos, porque as pessoas vão chegar muito sensíveis, ou muito com aspereza, e isso não só as pessoas participantes, mas como nós também podemos correr o risco de estar um pouco mais arredio, né? Então, é um tempo, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo agora, né, volte às suas práticas espirituais de oração. Talvez você dizia assim, eu não tenho tempo para fazer as minhas orações como eu fazia antes, eu não tenho tempo mais de fazer a minha lécio divina, escrever ali, nem que seja 2 linhas sobre aquela palavra que eu orei. Irmão, se você está trabalhando home office em horário normal, acorda 1 hora antes, meia horinha, toma seu banho, meia horinha antes, faz ali a sua lécio, escuta a palavra, bota um louvor no ouvido, mas se abasteça de coisas boas. Porque se você ficar pensando só em número de Covid que está aumentando, número de mortos que está aumentando, e as pessoas esquecem de focar no número de curados que estão também chegando, e assim, eu não estou querendo isso negligenciar nada, mas procure fazer desse tempo da sua casa o templo santo do Senhor, que é você.
Entende? Então comece a cuidar deste templo, comece a rezar, a clamar, pegue leituras, como nós estávamos falando no início aqui, eu e o Joel partilhávamos, né? Pega os seus livros lá, das suas apostilas antigas, comece a ler de novo, comece a grifar, comece a observar, comece a lembrar, anotar, faz um diário espiritual. Isso vai vai abastecer o seu coração para que você, ao voltar, possa estar entusiasmado. Eu digo para você assim uma coisa, e abro o meu coração aqui honestamente. Eu estava vivendo um saturamento tão grande, pastoral e profissional, que chegava o dia do meu grupo de oração, eu juro para vocês que era algo que eu tinha sede, desejo de estar lá. Tinha dias que eu falava assim, meu Deus, eu vou para casa, eu estou cansado, eu não vou hoje não, porque eu estou muito cansado, saturado. Mas aí vinha, graças a Deus, a consciência da cobrança, que ficava assim, mas você foi um coordenador diocesano e agora vai furar o seu grupo de oração. Então esse peso do ex também, graças a Deus, veio nas costas da gente, né? E eu ia me arrastando para aquele grupo de oração, né, com vontade nenhuma de estar ali. E eu te digo, nesse tempo que eu estou de quarentena, Deus está me fazendo reencontrar quando eu fui pela primeira vez a um grupo de oração, né, um desejo de estar ali. Eu tenho pedido a Deus o desejo de estar com os meus irmãos, de abrir o meu coração, de buscar a presença dele, para que eu volte bem, que eu volte com a minha cabeça lúcida, que eu volte com o meu coração explodindo de amor para acolher aqueles que vão chegar fragilizados. Então, irmãos, se reinventem, liga para o seu coordenador. Se não está tendo grupo de oração, faz essa ligação do WhatsApp que você vê o irmão, né, uma videochamada, né, e fala com ele, reza com ele ali, né, deixa ele rezar por você, ministrar por você, bote seu ouvido. Uma das coisas que o Ministério da Acolhida vai ter que ser realmente é um ministério de escuta, né? Já faz parte da acolhida, mas vamos ter que ter escuta para ouvir as insatisfações, as inquietações, as murmurações e pegar aquilo tudo e botar descarga abaixo e dar para o irmão um hálito novo. O Joelson falou uma palavra perigosíssima, né? O desânimo. Isso não pode abater as nossas almas, mas a gente é frágil, eu sei disso. Mas lembra-se, toda vez que você estiver desanimado, vou te dar uma palavra para você não esquecer. Isaías 43, do versículo 1 ao 4. Mas se você preferir, pega só o 4, o versículo 4. Ele diz assim, porque sois precioso aos meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Então, toda vez que você se sentir assim desanimado, lembre-se que existe um Deus que te ama e te acha que você é precioso. Mas ninguém liga para mim nessa quarentena. Mas Deus se importa com você, né? E outra coisa, irmãos, aproveito aqui, não cobre dos seus irmãos de grupo de oração, nem do seu núcleo, nem do seu coordenador. Mas eu já estou esse tempo todo, ninguém me ligou. Ninguém perguntou por mim, ninguém... Irmão, a mesma agrura que você está passando, eles também estão. Não é tempo aqui de ninguém pensar por que ninguém me ligou, por que deixou de ligar. Você ligou para quantos? Então, assim, entende? Pense positivamente. Ai, que saudade que eu estou daquele irmão, eu quero estar com aquele irmão na primeira oportunidade, porque muda o prisma da gente e faz a gente se encorajar, se inflamar do espírito e voltar sadiamente e com unção para o nosso grupo de oração. Amém. A gente já está quase chegando aqui ao finalzinho da nossa partilha, do nosso bate-papo. Flávio, eu queria que você falasse, porque a gente fala muito isso nos nossos grupos de oração, da palavra rema. O que é isso? Rema. O que é isso? Então, é uma palavra dada, né, por Deus, que ela nos auxilia, ela auxilia na preparação do grupo, ela nos auxilia até mesmo na ambientação da reunião, né? É uma palavra que aqueles que estão com os ouvidos da alma abertos, escuta aquela palavra dada a Jesus. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem assim, até se você rever a sua apostila, ela fala isso para a gente. Eu tinha separado essa passagem aqui, porque eu já percebia que talvez pudesse vir essa pergunta, né? Tem uma passagem bíblica que diz assim, respondeu Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O
que isso te lembra? Né? Uma palavra bíblica, uma passagem bíblica que foi dado o quê? Que te remota perdão, perseverança, porque não é uma vez só, é 70 vezes 7. Então pode se direcionar perdão, aí cabe depois você ir rezando junto com a intercessão, com o núcleo, para ver qual é o discernimento dessa palavra dada. Né? Uma perseverança, pode ser também ao nosso coração, né? Abertura, porque alguém que oferece 70 vezes tem que ter um coração muito abnegado e aberto. Entende? Então, assim, ele dá uma conotação, e essa conotação ela vai se enraizando, e ali precisa, então, que depois todo o núcleo, junto com a sua intercessão também, pode ali fazer uma escuta para, vamos dizer, lapidar. Pense que o rema, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver em reportagens ou perto também, né? A pedra de um diamante bruto, vou ver algo aqui perto, por exemplo, né? Se você acha uma pedra de diamante nesse tamanho aqui, mais ou menos, ó, ela tem um, mas ela é bruta, ela tem um valor. Depois de lapidada esse diamante, entalhado, que a gente chama de lapidação, né? Imagina aqui a bolinha do meu terço, não sei se fica bom para vocês verem. Imagina que essa pedra bruta transformaram ela lapidada nessa pedrinha aqui, miudinha. Essa pedrinha miudinha tem mais de 1000 vezes ou muito mais valor do que ela nesse tamanho bruta. Isso é o rema. Vem uma pedra bruta para nós, dada por Deus, e ali a gente começa a fazer o exercício da escuta, da oração, da moção, da abertura de coração, e Deus vai lapidando para que a gente possa, como eu interpretei essa passagem aqui em 4 raízes, discernir que Deus está pedindo que a gente fale de perdão, ou Ele está pedindo para falar de perseverança, ou de abnegação. É a escuta que Deus vai lapidando aquela primeira palavra dada a nós. Não sei se eu me fiz claro. Acho que facilita um pouco. Com certeza. Muito importante resgatar isso nas nossas reuniões de oração, porque o rema ele vai dar esse fio condutor, não é, Cláudio, para toda a reunião de oração, para a música, para a acolhida, para as lembrancinhas, para a mensagem que a gente vai deixar na porta do banheiro, não é? E Joel, se você falou uma coisa aí muito legal que eu achei muito interessante, quando você falou das lembrancinhas. Gente, como isso às vezes faz uma diferença na vida de alguém. Um papelzinho ali, escrito à mão, né, e pintadinho, né, um versículo bíblico ou a palavra daquele dia é a transformação talvez no coração de alguém. Verdade. Eu não posso encerrar essa live sem te fazer essa pergunta, porque eu sei que você é ministro de música, não é? Como deve ser a condução da reunião de oração? Então, existe assim algumas modalidades que precisam ser observadas. Por exemplo, tem grupos de oração que aquele que está conduzindo também é um ministro de música. Ele faz parte do núcleo e ele também é um ministro de música. Facilita muito, porque o cara já tem toda a manha da música, da condução e aquela coisa toda. Mas, por exemplo, o meu grupo tem pessoas que não cantam e não tocam. E são membros do núcleo, estão ali conduzindo o grupo de oração, e eu estou lá no canto, né, cantando junto com os músicos lá. Primeiramente, o músico ele tem que estar em comunhão com aquele que vai estar conduzindo o grupo de oração. Então, aquele que vai estar conduzindo, se ele não é ministro de música, né, primeiramente ele deve já passar para os músicos aquilo que traz ao coração dele, com antecedência, porque às vezes já acontece de pedirem uma canção que tem tudo a ver com a condução do cara e o músico não saber tocar. Entendeu?
Eu vou dar um exemplo assim muito pequenininho aqui, mas é uma experiência. Você se lembra, Joel, se você veio aqui várias vezes na Diocese de Friburgo, antes mesmo de ser coordenador diocesano, você deve se lembrar de um grande intercessor que nós tínhamos na Catedral de São João Batista, chamado Antônio Carlos. Sim, sim. Fiquei muitas Você vezes lembra na dele? casa dele. Sim, sim. Fiquei Então, muitas vezes na casa dele. então, Antônio Carlos era militar, né? Então, todo assim, né? E quando eu cheguei na Diocese de Friburgo, eu era um músico. Eu era um músico e Antônio Carlos era o condutor, né? Aquela coisa toda. E às vezes o Antônio Carlos falava assim comigo, Flávio, eu quero essa música no dia, na hora que eu cheguei. E eu falava assim, Antônio Carlos, essa eu não conheço. A gente pode tentar uma outra próxima, parecida, você tem uma opção B, assim. Ah, não, faz o seguinte, eu começo e você termina. Agora pensa comigo, Joel, como é que eu vou terminar uma música que eu não conheço? Você tá entendendo? Aí tá, presta atenção, só vai ser muito claro para essa pergunta que você me falou. Então eu não cantava. Ele começava e ele terminava, entendeu? E na semana seguinte, sempre era assim: nós tínhamos poucos servos, normalmente era ele, a Natália, que é a nossa atual coordenadora diocesana, e tinha mais uma pessoa, a Ângela. Então, quando era a Natália, ela me pedia a música, quando eu dizia que eu não conhecia, ela me perguntava: o meu tema é isso, eu vou conduzir assim, o que você tem para me oferecer desse momento? Então eu apresentava uma seleção de músicas para ela e ela colhia. Então, moral da história, isso foi assim, um ano inteiro. Nós tivemos uma reunião de avaliação no final do ano, e Antônio Carlos abriu o coração. Ele é um homem que eu sou apaixonado por ele, hoje está no céu, mas eu sou apaixonado por ele, e naquele dia nós nos amamos de verdade, né? Naquela reunião final de ano, ele falou diante do núcleo que eu não o amava. E aquilo me caiu como um raio que me partiu de fora a fora. Né? E eu não entendi por quê. E ele começou a ficar bravo, e ele brigava comigo. Aí ele lá abriu o coração e falou assim, porque o que eu te peço, você não canta, mas o que a Ângela e a tia Natália pede, você canta. Aí abriu um diálogo que eu não sabia nem que não existia. Eu falei, irmão, elas me perguntam o que eu sei. E ali a gente entendeu que estava uma má comunicação e ele achando que era algo pessoal. E não era. E ali, ó, daquela reunião, eu ganhei um pai na minha vida. Um pai espiritual, um pai homem presente. Então, assim, muito bom. Então, o músico, voltando à sua pergunta, e o condutor tem que estar muito alinhado. Muito alinhado. E outra, não adianta. Às vezes o condutor quer cantar aquela música, né? Reunidos aqui, da era glacial. E o cara quer cantar um Frei Gilson, seja o centro da minha vida, e quer forçar a entrada daquilo. Mas Deus vai agir naquilo que o condutor que rezou, que orou. Não estou dizendo que o músico não rezou, mas que Deus deu a ele naquela hora o cajado da condução. Então não tem que ter esses atritos, tem que estar o coração aberto, docilidade. E se o condutor quer uma coisa que não é algo que o ministério saiba, dialoguem para que possa ali naquele momento ter uma comunhão e de um modo que a graça aconteça. Então, normalmente, o condutor do grupo de oração deve ser alguém que faz parte deste núcleo. Se por um acaso não é, se é um visitante, um aniversário, alguém que você convidou, que veio lá para conduzir, ele também tem que se comunicar antes com os músicos. Isso é de uma boa educação, né? Para que possa acontecer. Eu já fui pregar uma vez numa outra diocese e que na hora eu cheguei lá, os músicos falaram, a música que o senhor solicitou não temos. Falei, não tem problema, o que você tem dentro dessa temática? E o cara teve, a gente rezou junto ali uns minutos antes. Chega antes, reza com os músicos. Nós não somos astros. Né? Lidar com música eu sei que é difícil, mas vai lá rezar com ele, peça unção para ele, porque ele é o seu parceiro ali naquela hora. Entendeu? Muito importante, Flávio, isso que você fala, né? Porque a gente percebe assim, a condução do grupo de oração
ela precisa ter ali, o condutor, aliás, ele precisa ter essa comunhão com o ministro de música e arte, esse trocar de olhares, esse falar antes, né, para que o processo, de fato, ele alcance o seu objetivo. Né? E como é importante o condutor do grupo de oração, ele dá ordens compreensivas para a Assembleia, né? Coloca a mão no coração, não dá para colocar a mão no coração, é a mão no peito, não é? Então, tem todo esse zelo, esse cuidado pastoral, né? Joel, você falou cuidado, meus irmãos. Vocês estão me ouvindo direito? Que eu precisei colocar no carregador. Vocês estão ouvindo? Sim. Tá ok? Tá ok, tá ok. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado. Condutores, né? Aquele que está dirigindo o grupo de oração, muito cuidado. A gente às vezes tem um hábito de a pessoa está chegando do trabalho, cansada. Você pede para que o irmão levante as mãos, levante suas mãos para o alto e começa a louvar, e você esquece de pedir para o irmão abaixar. Você não fica aquela condução que a pessoa está horas em pé. Condução não é algo para ser tão alongado, não. Ela tem que ser confortável para que a pessoa entre num clima de oração, que ela possa rezar bem. Então, cuidado com as músicas que você vai pedir. O meu grupo era um grupo de oração de senhoras. A maioria eram senhoras. Não adianta eu fazer elas falarem o salto cabo da nau, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Não vai pular, entendeu? Então, tem que ter esse discernimento para que não faça a pessoa desistir. Eu já tive uma experiência de grupo de oração, de uma senhora me procurar, e eu depois assim que senti muito tempo ela fora, né? E ela falou que ela não gostava desse negócio de mandar no coração do irmão. Olha, isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado, gente. Coloca a mão no coração do irmão e ora por ele. Aí eu sou homem, tem uma mulher na minha frente, não tem como eu não tocar no seio da pessoa. Então tem que ter discernimento, né? Aqui em Nova Friburgo, não tem problema eu dizer, porque é uma realidade, nós não temos aqui, por enquanto, né, por questões pastorais, não temos a liberação de orar em línguas no grupo de oração. Às vezes a gente tinha que fazer uma efusão de um modo que o Espírito Santo nos pedia. Então, normalmente, o Espírito Santo nos pedia aquela efusão de 2 a 2, segurando a mão do outro, no ombro do outro. Eu sempre tive o cuidado de pedir, fique homem com homem, mulher com mulher, porque isso evita constrangimento. O marido da mulher que não vem nunca ao grupo de oração, que ela reza 500 anos para vir ao grupo de oração, chega lá, tem um homem botando a mão no coração dela. Então, assim, eu sei que não tem malícia do cara que está botando a mão, mas aquele que está vendo de fora. Então, irmãos, é zelo, é cuidado, ter discernimento, né? Ter essa comunhão para não deixar situações constrangedoras, entende? Que não. E termino aqui com uma colocação. Tem uma série muito querida do meu grupo de oração, na época que eu era do Graças, a Nelly. Amo Nelly. Nossa, a Nelly é uma senhorinha de um alto astral que não existe. E uma vez eu fui fazer uma dinâmica de dizer assim, que a gente tem que se abandonar nos braços do Pai sem medo. Então eu chamei a Nelly na frente da Assembleia e eu disse assim, Nelly, quando eu falar para você se soltar nos braços do Pai, você não precisa nem se preocupar, você se joga porque eu ia segurá-la. Só que, quando eu disse assim para ela, quando eu falar para você se soltar, ela já confiou e se soltou. E ela caiu, porque eu não estava esperando que eu ainda ia explicar o negócio da dinâmica. Então, assim, ela levantou rapidamente, sorrindo e feliz. Ela já se lançou, confiando em mim. Então, isso foi uma coisa que aconteceu comigo, e nós temos que constranger as pessoas. Então, é zelo, irmãos. Mas, às vezes, realmente constrange e a pessoa não volta mais.
Falei demais, Joelson. Acho que caiu aqui a conexão do Flávio, né? Mas excelente explicações que ele está trazendo aqui para nós, né? Caiu a conexão do Flávio, não consigo ouvi-lo. Meu irmão, você me ouve? Né, mas nós queremos também agradecer ao Flávio por esse momento de partilha, por tudo aquilo que ele trouxe para cada um de nós. Né? Foi uma noite enriquecedora, né? de graça, de vivência. Que bênção esse momento que nós vivemos. Quero convidar você a rezarmos, então, uma Ave Maria, colocando o nosso coração, colocando a nossa vida nas mãos de Deus e de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, que alegria. Daqui a pouquinho, daqui a 8 minutos, na página da RCC RJ, nós temos aí um bate-papo sobre também a renovação, nossa presidente do Conselho Estadual, com a Violeta, nossa coordenadora estadual do Ministério de Intercessão. Então, vamos participar às 21h30 no Instagram da RCC Brasil. Também haverá um momento de partilha sobre a nossa espiritualidade carismática. E hoje, excepcionalmente, às 22h30, nós teremos o nosso momento de clamor, de oração e de intercessão. Tá bom? Uma santa noite para você. Deus abençoe. Tchau, tchau. Flávio, muito obrigado, meu irmão, por a partilha maravilhosa que você trouxe aqui para nós.